Vamos lá, eu preciso deixar algumas coisas claras, senão a pessoa vai interpretar de uma maneira errada o que está acontecendo na Europa. Na Europa nós temos dois tipos de comportamento. Um comportamento lá da Suécia, que é quando as pessoas não fizeram nenhum tipo de isolamento ou foram muito mais flexíveis, e a grande maioria das pessoas já entraram em contato com o vírus. E agora os casos lá estão de características endêmicas. O que é isso? Não é epidêmica, não é um boom. São estáveis lá. Então, esse é o primeiro comportamento. E o segundo comportamento, que é na França, na Itália, na Espanha, que é que está havendo um boom de casos novos, com as fatalidades, não é que diminuíram, despencaram, por conta, talvez nós aprendemos a tratar, talvez o grupo que está sendo infectado é um grupo de menor risco. Mas o fato é que essas pessoas, eu conversei com uma amiga minha, uma colega lá, que enfrentou a primeira epidemia lá na Espanha, ela me disse que esses casos novos, e os hospitais que estão começando a querer ter receio de ficar sobrecarregado, são aquelas regiões que não foram afetadas na primeira onda. Então, na realidade, essa é a primeira onda dos que não foram, não é a segunda onda. É a segunda onda no país, mas naquelas pessoas que não foram expostas. O que faz a gente crer que não adianta ficar muito isolado por muito tempo. Então, o isolamento só faz sentido de ser para prevenir o colapso do hospital, talvez é esse que foi o critério que eles estão utilizando, e quando o número de fatalidades é absurdo, e ele tem o seguinte propósito: preparar as unidades de saúde para poder, então, absorver, no caso de uma epidemia que necessite de hospitalização. Como todo mundo sabe, 85% dos casos não precisa nem de médico, os 10% precisam de um atendimento mais próximo e apenas 5% necessita de tratamento crítico. Com o advento do corticóide, que foi um divisor de águas aqui para essa doença, que hoje o mundo inteiro dá, diminuiu muito a fatalidade, diminuiu muito o período de intubação. Estão falando que tem uma segunda cepa. Tem mutações, esse vírus sofreu inúmeras mutações. Mas só para vocês entenderem, quando um vírus muda demais, ou ele perde a agressividade, ele perde a capacidade de transmitir, então não dá para mudar muito. E não é dizer que está acontecendo uma reinfecção, que a Europa foi pega de novo porque o vírus mudou e ficou agressivo. Isso também cai por terra, não é isso que está ocorrendo. Então é importante que isso fique claro. Eu tenho um exemplo da Suécia, com exemplo aqui no São Paulo das comunidades mais pobres que não fizeram nenhum tipo de isolamento, apesar de ser um número volumoso, acho que são 10 milhões de pessoas, posso estar errado nesse número, mas é muita gente. Eles não conseguiram fazer isolamento porque eles não tinham espaço físico para tal. Por isso que eles não fizeram isolamento. E o que aconteceu com eles? Nos locais de renda mais baixa, a epidemia não está se comportando com os casos estáveis. Já as pessoas de um alto poder aquisitivo, elas estão um boom. Estamos tendo uma epidemia aqui nesse momento em São Paulo nas pessoas de alto poder aquisitivo, porque ficaram isoladas, ou seja, tiveram o mesmo comportamento de isolamento lá na Europa e por conta disso estão pegando tudo de novo. Não pegando de novo, está tendo essa onda das pessoas que não foram expostas. Estão sendo expostas agora. Felizmente, nós estamos administrando os casos da melhor maneira possível, com poucas internações. Então, isso que eu queria falar para vocês, é só a gente pensar um pouquinho. E nem todo mundo é suscetível à doença. Se todo mundo fosse suscetível à doença, as pessoas dessas comunidades, se ficassem doentes ao mesmo tempo, não teria hospital de campanha que chegasse. E os dois que a gente fez aqui no Anhembi, no Pacaembu, não chegou nem perto da metade da ocupação. Então, quer dizer, nem todo mundo pega. Como eu estou cansado de ver em cônjuges, um pega, o outro nem detectar o vírus a gente consegue, apesar de terem relações íntimas. Então, só para dizer que tem tudo isso sobre essas doenças, e isso são os fatos. Agora, se as autoridades querem fechar lá, lockdown severo, que não é bem isso que está acontecendo, eles ainda não estão fechando a escola, porque viram que foi um erro fechar a escola, porque tem estudos mostrando que as crianças não são vetores tão transmissores assim como se imaginava, e elas são relativamente poupadas do vírus, apesar de ter aquela síndrome de falência dos órgãos, que é raríssimo, pode acontecer, mas é raríssimo. Então eles estão deixando as escolas abertas.
Outra coisa que foi documentado é a imunidade, que eu comentei com vocês lá atrás, a imunidade celular, que são células de memória que respondem com células e anticorpos. Tinha o primo deles, tinha gente que tinha resposta de 17 anos naquela primeira infecção que aconteceu lá atrás em 2003. Hoje já tem um estudo mostrando que o vírus SARS-CoV-2 da Covid-19 estudaram durante 6 meses pacientes que foram acometidos e todos eles mostraram uma resposta imunocelular competente com células de memória. Então vamos em frente, vamos tratar. Em breve, aqui no Brasil, uma curva mais achatada, porque o país é imenso, então não tem como o município está aumentando, o outro já está caindo, os casos estão caindo, vem uma estação mais quente que dificulta a transmissão do vírus, o que promove a transmissão desse vírus são as aglomerações, isso está muito claro para mim, e eu acho que se tiver uma onda seria uma marolinha mais para o inverno lá na frente, maio, junho, se ocorrer, se não ficar endêmico, como é que a gente espera, já que no Brasil a gente não conseguiu fazer um lockdown, foi muito parecido com a Suécia. Então isso que eu queria falar para vocês, vamos em frente com otimismo, estamos administrando essa epidemia aqui em São Paulo de uma maneira muito tranquila, sem fatalidades, vamos em frente. Um beijo enorme para vocês, um bom final de domingo.